Bruno Henrique renova com o Mengão e terá direito até busto no Ninho do Urubu. Vou trazer todos os detalhes para vocês. Se é novo por aqui, por favor, esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem e ESPN Brasil. Zinho, Pascoal, Zé Elias, falando toda a repercussão desse empate, vamos dizer assim, melancólico entre Flamengo e Vasco, o Flamengo com o jogo na mão, e no final, vamos dizer assim, displicência de alguns jogadores que entraram, deixou tudo a perder. Vamos pro vídeo. E eu vou dar a minha opinião. Então, como você sabe que eu não gosto de ficar em cima do muro, para mim foi mais vacilo do Flamengo, porque o Flamengo abre 2-0, o Flamengo tem um time muito melhor do que o do Vasco, o Flamengo vive um momento muito melhor do que o do Vasco da Gama, a pressão é muito maior em cima do Vasco da Gama, o maior número de torcedores, como sempre, foi do Flamengo, então assim, tudo a favor do Flamengo. E o Flamengo vai tomar o primeiro gol aos 38 minutos do segundo tempo. E tomou o segundo, o empate aos 91, se não me engano, já nos acréscimos. Então, assim, acho que foi um vacilo, porque o Flamengo começa o jogo melhor, aí a gente está vendo o lance do pênalti, sem querer também é pênalti. Eu acho que o Paulo Henrique vai na passada e tem a infelicidade nessa passada pisar no pé do Pedro, que não ia fazer nada, não ia conseguir, acho que nem cruzar ia conseguir. E o Jorginho bate muito bem, como sempre, sem pulinho, mas dessa vez vai direto e faz o 2-0, que o Flamengo absoluto no jogo, como você falou, muita gente pensou até numa goleada. O treinador foi muito sincero, o Leonardo Jardim, ele diz que as mudanças que ele fez com uma intenção de ter mais posse de bola, de ser um time mais experiente no meio campo, com a entrada do De La Cruz e do Saúl principalmente, era para segurar a bola, para ter mais bola, para trabalhar mais a bola e assim, português claro, e enrolar o jogo, segurar o jogo. Já 2-0, tá mais pro final, vou segurar. O Flamengo teve algumas outras chances, o goleiro do Vasco, como sempre, muito bom goleiro, fazendo boas defesas. Mas o Renato Gaúcho corrigiu um erro para mim, que ele teve no início do jogo. Já falando do jogo, não sei se já era para falar ou se era... Pode falar, à vontade. Quem vacilou mais para mim foi o Flamengo. Não, eu acho que assim, os treinadores, eles oscilaram igual os times que eles comandam. O Renato Gaúcho, para mim, começa o jogo conservador, com dois laterais direito pelo lado ali, fazendo uma dobra, o Paulo Henrique com o Puma, com um meio campo mais de conservador, mais por dentro ali, com dois homens de frente que não são os homens de lado, de velocidade, de drible, que é o Brenner e o David. Hoje eles jogam até mais por dentro do que por fora. O Andrés tinha um problema aí de, sei lá, uma pancada que levou no meio de semana, mas eu tô com o Pascoal. O jogador consegue jogar quanto tempo? Eu prefiro que ele comece jogando. Vai entrar depois que a coisa, sabe? É que tudo bem, aconteceu, o Vasco buscou o empate, mas o Andrés Gomes, ele é um dos melhores do Vasco da Gama. E ele estava no banco com essa questão de uma pancada. O Vasco ficou mais conservador, entregou a bola pro Flamengo no início do jogo, assumiu que o Flamengo era melhor, vamos jogar por uma bola. E assim, o Flamengo teve a oportunidade no primeiro tempo de definir, ou achava que tinha definido o jogo, 3-0 no primeiro tempo, porque faz o 2-0 já no segundo tempo. Mas aí o Renato Gaúcho com 2-0 começa a ser o Renato Gaúcho. Ousou, botou o time para frente, colocou Adson, colocou Spinelli, colocou Andrés Gomes, colocou o Hugo, né? Depois ele colocou ali atrás também. Ele fez várias alterações, tirando o lateral direito, tirando o volante, botou o time pra frente. Nuno Moreira, boa, Zé. Boa. Botou o Nuno também, que entrou bem, inclusive ele bate o escanteio, né? Enfim, o Vasco foi pra frente, mais naquela coisa assim, do Vasco que não desiste, da torcida que é o time da virada, o Vasco que virou vários jogos no campeonato, inclusive contra os times que estão no pelotão da frente, né? Por incrível que pareça. Mais um pouquinho. É Palmeiras, é São Paulo, é Fluminense.
parabéns para o Renato, conseguiu reverter. Para mim, um erro que ele comete no início do jogo. Acho que ele poderia botar um time um pouquinho mais com características ali ofensivas. Não é todo mundo para frente não, mas poderia botar uma peça diferente ali, na minha opinião. Escapou de perder e de tomar uma goleada, por isso que eu acho que o Flamengo vacilou. O treinador, volto a dizer, o Leonardo Jardim falou assim, ó, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, mas eu penso que quando eu faço as mudanças é para haver uma melhora, para a coisa acontecer. E quem entrou, não entrou bem, não resolveu. Aí eu estou falando de Bruno Henrique, o Alacian, Saul, De La Cruz. Ele só fez 4 substituições, porque ele usou os tempos, então não conseguiu fazer a quinta, né? E me parece que quem perdeu espaço com ele é o Everton Cebolinha, porque entrou o Alacian, entrou o Bruno Henrique, entrou todo mundo e o Cebolinha ficou no banco. Tem uma coisa impressionante, né? Só uma coisa, Pascoal. É o cansaço do Flamengo. Então, é evidente. Mas tem o cansaço e tem também o modo de jogar dos times do Leonardo Jardim. A crítica, nesse momento, ao trabalho do Leonardo Jardim é que o time do Flamengo é muito permissivo. Tem aquela característica que às vezes a gente coloca num time de futebol. Este time joga e deixa jogar. O Flamengo não está deixando jogar demais, não, Pascoal? Bom, o modo de jogar do treinador do Flamengo é muito claro desde o Cruzeiro. Fazer o gol o mais cedo possível. O time do Felipe Luiz tinha mais controle. Tem, mas agora fazer o gol o mais rapidamente possível para atrair o adversário e no contra-ataque buscar o segundo gol, terceiro gol. Esse é o formato de jogo do Flamengo. É muito semelhante ao do Palmeiras. Né? Só que são jogadores diferentes, outra categoria, o time trabalha a bola de uma outra forma e a gente pode discutir. O formato de jogo. O que é que o Flamengo promove no início das partidas? Pressão total na saída de bola, rouba a bola, tá perto do gol, faz 1-0, atrai o adversário, faz 2-3, acabou o jogo. Ontem, o Saul ontem entrou sem marcha. Entrou na marcha lenta. O Jorginho saiu cansado, porque estava voando. Aí o Saul entra, não precisa... o Arrascaeta fez falta. É claro que o Arrascaeta faz falta. Não, muitos desfalques ontem, né? Puxa vida, se o Arrascaeta não faz falta. Claro que ele faz falta. O Carrascal faz falta. Claro que o Carrascal faz falta. Paquetá faz... Todos esses caras... Mas não é incomparável? Mas é exatamente isso, Zé. Aí que você me ajudou. É isso que eu preciso pra você me ajudar. Porque é o seguinte, é o incomparável. E esses caras que entram têm que dar conta. Gostei dessa, Pascoal. Dá mais uma que eu... É o incomparável. Tem que dar conta esses caras que entram. Muito obrigado. Isso é quando tiver naquela fase legal. Isso é quando a gente dá uma cobrança incomparável. Entendeu? Por quê? Porque o time do Flamengo... Foram 7 vitórias seguidas e agora o segundo empate consecutivo. Estava sendo incomparável. Esse aí é incomparável. Ontem, o time deu uma freada. Não sei se é porque cansou, é um time que estava cansado, porque o Léo Jardim faz as alterações. Ele não faz tudo, ele faz 2, 3 no time que começa. Percebo que alguns jogadores ontem estavam realmente muito cansados, especialmente no segundo tempo. No segundo tempo, quando o Vasco começou a mudar o time, começou a botar o time para... Quando entrou esse Andrés Gomes, os caras do Flamengo falaram, Jesus, entrou esse Curisco aqui, como é que eu vou marcar? O Adson começou a só tesourar para cá, corta para cá, corta para lá, e os caras não entendendo muito bem o que estava acontecendo. O Alexandro cansou demais no final do tempo. E não saiu. O Alexandre já estava cansado no comecinho do segundo tempo, ele já estava sofrendo. Então, o Alexandre estava sofrendo. Esse é o lateral do Brasil na Copa. Não, só para saber. Entendeu? Sofreu demais. Já não desculpa, Pascoal. E não é de ontem, não. Não foi só ontem, não. O Alexandre vem numa sequência de jogos ruins, bem abaixo. O Vasco não cansa? Não, o time do Vasco estava melhor fisicamente, entendo, do que o Flamengo, inclusive na parte final. Mas jogou no meio de semana também. Mas jogou com o time mais reserva. Mais reservas, poupou demais. Os caras não teve a viagem aí do Flamengo. Pascoal, mas com todo respeito, eu acho assim, nós estamos em abril. Mas o Varela jogou no meio de semana? Não, Varela não. Os dois laterais da seleção do Uruguai estavam em campo ontem. Então não pode estar cansado. O Varela e o Puma. Nós estamos falando de maio. O Alexandre começo jogou. De maio o time já está cansado?
Mas, sério? Zé, os caras jogam a cada 3 dias. Pascoal, um dia sim, dia não. Os caras... Banco sim, banco não. Todo dia tem substituição, tem mescla. Tem. E mesmo se não fosse isso, nós estamos em maio. Em maio nós estamos falando que o time está cansado. Tá cansado, Zé. Não, tá cansado não, tá cansado. O time demonstra em campo. Mas sabe que tá cansado? Tá cansado porque o Saúl não entrou bem. Tá cansado porque o time foi lá para trás. Né? O De La Cruz não entrou bem. Tá cansado porque quando teve as substituições do Renato, o Renato colocou o Flamengo em dificuldade e o treinador tem sempre a mesma forma de jogar. Vamos falar um pouquinho. Zé, é sempre a linha de daqui a pouco a gente volta para o Flamengo, vamos. mas tem um cântico muito famoso da torcida do Vasco. O Vasco é Bom, eu não vou nem entrar em detalhes sobre isso, né? Vai começar a crítica agora, metendo um pau no Leonardo Jardim. Até o momento tava ganhando 7 vitórias seguidas, atropelando todo mundo, era o melhor técnico. Agora já estão inventando... Não vou entrar nessa linha, tá bom? A gente entende também que parcialmente a culpa é do Leonardo Jardim, isso é óbvio. Mas também a displicência de alguns jogadores que entraram, principalmente seu Alisson, inclusive hoje passaram o dia criticando ele com toda a razão. Ele entrou com má vontade no diante do Vasco, é uma tremenda uma sacanagem. Espero que não tenha mais oportunidade. Para ter oportunidade de entrar desse jeito, né? A falta de respeito com a camisa do Flamengo é melhor nem entrar. Melhor ficar no banco, nem no banco, né? Melhor ficar lá num CT mesmo. Mas coloca aí sua opinião, tá bom? Vou trazer informação aqui sobre o Bruno Henrique, que renovou o contrato aí com o Mengão. Inclusive tiveram homenagem a ele, tá lá na Flamengo TV, vocês podem conferir na íntegra, né? Tá com a Dani Boaventura, ex-ESPN. Fez toda a entrevista com o jogador junto com o Mbappé. Foi bem bacana, gostei bastante da entrevista. Vocês podem ir lá na Flamengo TV e conferir essa entrevista completa com o Bruno Henrique. Tava lá com seus filhos, com sua esposa. Foi muito bacana a entrevista do Bruno Henrique. Bom, vamos lá. Até 2027. Ninguém nunca fez o que Bruno Henrique fez em 2019. A frase, né? Exalta Bruno Henrique no ano de 2019, atacante, e crava como o maior ídolo desta atual geração. BH é o cara da geração 19. Concorda? Comente aí. Tem uma Arrascaíta, né? Tem o próprio Everton Ribeiro, não pode ser esquecido. E é fã... O coluna do Fla colocou essa indagação, né? Vamos dizer assim. Papi anunciou que fará um busto para Bruno Henrique. A homenagem será apresentada no dia 15 de novembro, aniversário do clube, né? Aniversário do Flamengo. O ídolo da nação, Bruno Henrique, receberá um busto do Flamengo em homenagem, né, ao clube, também ao jogador. O atacante será apresentado pelo presidente Mbappé, como eu falei, no dia 15 de novembro. Vamos lá. Jogador com mais títulos na história do Flamengo, Bruno Henrique assinou a renovação de contrato até o final da próxima temporada, até o final de 2027. Bruno Henrique, para vocês, Bruno Henrique, imagem aqui no Coluna do Fla, 2027, mais que merecido, né? O cara, inclusive, recebeu uma proposta, como ele mesmo falou, uma proposta irrecusável que ele mesmo recusou, que foi do Palmeiras, né? Deram uma bolada de salário, de tempo de contrato, ele recusou, porque priorizou o Flamengo, ao contrário de outros, né? Como o seu Gerson, o seu Marcão, o pai do Gerson, tá esquecido no Cruzeiro, e pelo que tá jogando, não vai ser convocado nem pra Copa, viu? Pelo que ele tá jogando, literalmente esquecido. Você vê, alguns priorizam o dinheiro, não tô falando disso, né? Cada um tem que buscar o seu melhor, mas da forma que foi, o cara não precisava disso. Ele tinha ganhado bastante dinheiro, tava ganhando bem no Flamengo, já tem ganhado a botar bolada lá fora, quando foi pro Olímpico Marcelo, foi vendido, depois voltou pro Flamengo. Não precisava dessa ganância, e tá aí, tá bom? Eu sei que ele tá pensando na família, tem toda a razão em relação a isso. Mas você sai de um clube que você tá ganhando bem, tá brigando por títulos pra ir pra Rússia, onde ninguém tá assistindo nada, ainda mais com essa desavença aí com a União Europeia, outros, né? Liga dos Campeões, você sabe o que tá acontecendo, né? Foram excluídos o Zenit da Rússia e só joga lá o campeonato russo e praticamente esquecido, né? E vai pra lá só pra questão financeira. Você vê que não deu tão certo que passou pouco tempo e já pediu pra voltar. Ainda dá uma sacanagem, né? Falar da vida pessoal, cada um tem, vamos dizer assim, colhe o que planta. Cada um vai prestar conta das suas escolhas. Bom, mas coloca aí nos comentários opinião. E uma coisa também que eu achei interessante, né? Essa pesquisa que estão fazendo.
Sobre o Robinho Júnior, depois do palco meu lá no vestiário, lá no treinamento lá entre Neymar e Robinho Júnior. Neymar baixou lá a porrada no jogador. E a pergunta que é, e o Robinho Júnior tá pedindo rescisão do contrato, não quer mais ficar no Santos depois de tudo que aconteceu. Se você fosse torcedor, né, se você, torcedor do Flamengo, fosse o José Boto e o Bap, vocês entrariam em negociação com o Robinho Júnior? Será que vale a pena? Coloca aí nos comentários a sua opinião. Seria uma boa Robinho Júnior no Flamengo? Não sei, né? Mas não acompanho muito o jogador, acompanho mais o Neymar, né? Mas pelo que eu vi jogando, essas coisas todas não. Né? Mas jogador novo, tem tudo aí pra evoluir no Flamengo. Né? Aí deixa aí seu comentário, tá bom? Espero ter gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos, direitos de imagem, a Sport TV é ESPN Brasil, tá bom? Valeu.